pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Jovem Também Pode, o podcast da Jovem Advocacia da OAB Espírito Santo. Estou aqui com a Natália e com a nossa convidada super especial, a primeira mulher a ser presidente da OAB São Paulo, doutora Patrícia Vanzolini. Muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui com a gente. Se quiser, pode se apresentar um pouquinho. Obrigada, Natália, Tainá, toda a Jovem Advocacia aqui do Espírito Santo. É um prazer estar aqui com vocês. Super bacana, Jovem Também Pode, adorei o título aqui do podcast. Eu sou a Patrícia Vanzolini, eu sou presidente da OAB de São Paulo, a primeira presidente mulher em 90 anos. Sou também advogada criminalista, sou professora, sou mãe também de 2 filhas, mulheres, enfim, né? Tô aí na batalha com a advocacia criminal. Olha, já falei com a Patrícia aqui, vou falar com a Natália, com vocês. Fiquei muito feliz com a sua vitória lá. Realmente é uma situação que inspira, principalmente nós mulheres, jovens advogadas que estamos no sistema OAB. E a gente queria começar falando um pouquinho do seu início de carreira. Hoje você é uma mulher advogada, bem-sucedida, presidente. E a gente queria saber como é que você começou na advocacia, você sempre quis advogar, é vocação, como é que aconteceu? Eu acho que é um pouco vocação, né? Eu era aquela criança que discute, sabe? A mãe fala, vai pra cama, eu falo, por quê? Vamos argumentar, vamos ver se não dá pra negociar. Eu sempre gostei muito de falar, falava pelos cotovelos, mas eu não tinha nenhum modelo na minha casa, não tinha ninguém que fez direito, né? Meus pais são psicólogos. Então foi um pouco assim, né? Chegou no vestibular, o que eu faço? Fiquei na dúvida entre fazer jornalismo, justamente, e fazer direito, e resolvi escolher direito e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Mas foi um começo um pouco assim, né, por conta própria. Eu não tive padrinho, não tinha ninguém também que me apresentou a profissão. Fui fazer uma boa faculdade, né? Eu fiz a PUC lá em São Paulo, aí fui fazer estágio, mas estagiava no civil. Depois que eu me formei, não gostava, odiava direito civil, resolvi ir para o direito criminal e comecei. Na verdade, eu comecei mesmo a carreira acadêmica. Eu comecei entrando logo no mestrado. Eu entrei no mestrado em direito penal e comecei a estudar. E aí eu falava, bom, agora eu quero viver isso na prática, né? Isso que eu gosto tanto, eu quero viver isso na prática. E daí comecei a advocacia assim, me apresentando como advogada, pegando um caso aqui, um caso vinha de um aluno, um caso vinha de uma família. Mas eu acho que o fato de eu ter essa segurança como professora já ajudava a ter essa credibilidade, a romper essa barreira que às vezes a gente, quando é jovem, tem. Né? Será que ela sabe mesmo? Por isso que o meu primeiro conselho é investir em qualificação profissional. Investir em pós-graduação, investir em curso, né? Eu já fui louca, já fui fazer logo o mestrado, mas é pesado, né? Porque mas não precisa, você pode começar fazendo uma especialização, mas tem que ter, porque esse foi o meu grande diferencial mesmo para dar o pontapé inicial. Já pegando o gancho, doutora Patrícia, eu gostaria de saber como você iniciou na docência. Eu vi ali na palestra, você falou a primeira mulher escritora de um manual de direito penal, nos representando, né, a nós mulheres. Como você iniciou a docência? Quando eu entrei no mestrado, eu nunca tinha pensado em ser professora. Eu acho que isso é uma grande falha no Brasil, né? Quando a gente está aí na graduação em Direito, a gente pode ser advogado, promotor, juiz, delegado, mas ninguém fala em professor, né? Porque, infelizmente, o Brasil não é um país que prestigia a educação. Então, eu confesso que eu passei os 5 anos de faculdade sem nem pensar em dar aula. Quando eu fui para o mestrado, eu entrei em contato com pessoas que estavam lá justamente para darem aula, né? Porque isso que eu ia falar. Geralmente, quem entra no mestrado é porque tem esse pezinho, né? Essa vontade de entrar na vida acadêmica. E você entrou no mestrado, então não foi visando a vida acadêmica? Eu entrei no mestrado porque eu estava perdida, Tainá, não sabia o que fazer, eu estava aí à toa, eu sabia de uma que coisa. Bom, né? A pessoa perdida vai pro mestrado. Né? É verdade, podia ir para outros lugares. Sim, podia nem fazer nada, largar de lugares mão. piores, mas não, fui pro mestrado. E comecei o mestrado. E aí eu conheci um monte de gente, conheci o meu marido, né? Eu conheci ele lá, a gente casou depois, estamos casados há 20 anos. E aí ele sempre quis ser professor, e daí eu comecei a conviver com pessoas que sempre quiseram ser professores. Eu falei, eu também quero ser isso. E eu, assim, nossa, eu me identifiquei imediatamente, né? Porque junta tudo, junta essa parte da comunicação, o conhecimento. E hoje eu acho que são 2 partes inseparáveis da minha vida. A carreira acadêmica e a carreira da advocacia, eu acho que são inseparáveis. Eu acho que tudo é perfeito, quem só quer advogar e não quer dar aula, ou vice-versa, quem quer dar aula e não quer advogar, mas acho que esse combo, assim, me faz muito feliz. Eu consigo viver as 2 faces dessa realidade. Agora, é igual você falou, Natália,
também, além da advocacia criminal, que já é muito machista, a carreira acadêmica é muito machista mesmo. Sério? Né? Na faculdade são poucas, e é curioso, né? Porque as mulheres, se a gente for percebendo, né, as mulheres são a maioria na escolinha. Na escolinha é quase sim, só professora, verdade, né? fundamental. Aí você vai pro fundamental, ali o fundamental 2 já começa a ter uns professores, né? De matemática, às vezes de química. Aí você Verdade. vai pro ensino médio mais balanceado. Na faculdade, pensem vocês, são muito mais professores. Muito mais professores. É uma área machista e escritores de livro, doutrinadores também. Tem poucas mulheres que escrevem livro. E eu sempre insisto muito. Eu acho que isso tem a ver com um ambiente machista e tem a ver também com a visão da própria mulher. Né? A gente é a maioria do lado de lá, dos bancos acadêmicos. Por que nós não podemos vir para o lado de cá? Né? Por que a mulher não pode ensinar também? Mas é muito curioso porque nós sofremos barreiras em tudo que fazemos, né? Sim. E na vida acadêmica eu sinto isso também. Eu, por ser advogada e por ser mulher, quando eu entrava numa sala de aula, eu sentia que eu tinha que conquistar os alunos, provando que eu era capaz. Já os meus colegas homens, né, muitos com cargo público, né, eu tenho um super amigo meu que é juiz, por exemplo, ele já entrava, digamos, com o terreno conquistado. Sim. É lógico que se ele fosse muito ruim, ele ia perder ali, né, mas ele não tinha que conquistar, ele não tinha que provar nada pra ninguém. Eu não. Eu sempre entrei, então acho que isso criou uma autoexigência muito grande, eu sempre estudei muito, tinha, assim, preocupação que o aluno me fizesse uma pergunta que eu não soubesse responder, então tinha tudo na ponta da língua, porque nós mulheres somos medidas com uma régua mais diferente, né? E eu ia até comentar sobre isso quando você estava falando. As mulheres, nós somos a maioria nos bancos acadêmicos, na verdade na população nós somos a maioria, mas no mercado de trabalho a gente ainda está ali conquistando o nosso espaço. Você acredita que é porque ainda a sociedade acredita que a mulher ela precisa dar uma pausa para a maternidade, para cuidar do lar, para... Você acredita que seja por isso? Ou por até um preconceito ainda? Eu acho que é um combo, né? O que a gente chama de teto de vidro, que na verdade ele é um teto composto por 1000 caquinhos. Eu acho que é multifatorial. Agora, você, Tainá, apontou um problema que é pouco falado, mas que eu acho que é muito relevante, que é esse desequilíbrio entre os gêneros no cuidado da prole, no cuidado doméstico. Eu acredito, como você, que esse é um dos fatores determinantes, né? O fato de que a nós mulheres não são dadas condições de vermos a maternidade, né? E ao mesmo tempo o trabalho, e parece que nós é que somos, digamos, de nós que se espera que nós abandonemos o sonho profissional. As responsáveis, né? As responsáveis por isso. Exatamente. Só um exemplo disso que a gente está falando. Quando eu fui concorrer à presidência da OAB, né, a OAB de São Paulo, maior seccional do Brasil, é uma campanha muito dura, uma campanha de 45 dias em que eu tinha que viajar o estado inteiro. Então eu fiquei muito tempo longe da minha casa. Eu tenho uma filha de 3 anos, de 4 anos agora, uma filha de 17, né, 2 mundos bem diferentes. Mas enfim, era muito comum eu chegar nos lugares e as pessoas me perguntarem: Patrícia, onde estão suas filhas? Né? E era uma pergunta que às vezes era feita com tom de crítica, às vezes não, com tom de curiosidade. Mas assim, suscitava curiosidade. Nossa, você é mãe, onde estão suas filhas? E o meu vice-presidente, o Leonardo Sica, super meu amigo, também tem 2 filhas de idades parecidas com as das minhas meninas. E ninguém pergunta. Isso acontece comigo também, sabia? Às vezes quando eu vou fazer alguma viagem da Jovem, eu inclusive postei isso no meu Instagram esses dias. A gente fez uma caravana da Jovem Advocacia e viajamos 5 dias pelo estado. E aí, em todo lugar que eu chegava, eu não tenho filhos ainda, mas eu sou casada. Me perguntavam, cadê seu marido? Ele não se importa? Aí eu falo, gente, o meu esposo, ele é professor. Vocês perguntam, as pessoas, assim, na minha cabeça, né? Perguntam pra ele se ele, quando ele viaja, se ele se importa, se eu me importo. Então, assim, as pessoas medem realmente o nosso trabalho de uma forma diferente, né? É complicado, a gente precisa mudar essa realidade. A gente muda assim, né? Conversando entre nós, valorizando sororidade, valorizando as experiências das mulheres, né? Porque só nós entendemos essa dor, né? Um homem realmente ele não vivencia isso. E a gente agradece muito a sua participação aqui, por compartilhar esse tema, além da sua palestra, compartilhar um pouquinho da sua história de vida, né, Natália? Foi muito especial.
Muito obrigada pela sua participação aqui. Pessoal, continuem acompanhando aqui no nosso Instagram e também no YouTube da UAB Espírito Santo, todos os videocasts. É muito especial ter vocês aqui acompanhando o nosso trabalho. Sigam a doutora Patrícia, acompanhem o trabalho da UAB São Paulo também. E a Natália, pessoal, que foi a ganhadora aqui do concurso podcast do Jovem Também Pode, aqui do EJAS, que é o Encontro da Jovem Advocacia e dos Estudantes do Sudeste. Natália, parabéns. Não consegui falar antes, mas parabéns pelo seu vídeo, pelo seu empenho. Seja muito bem-vinda ao Espírito Santo. Muito obrigada. Pra mim é uma honra estar aqui com vocês. A Tainá, que eu já sigo, eu vim no evento por causa dela, que eu já sigo no Instagram. Que fofa. Obrigada. Obrigada. E também com a doutora, nossa, é uma honra para mim, a primeira presidente da UAB, assim, um lapso temporal de 90 anos, é uma honra muito grande para mim. Obrigada mesmo, viu, Patrícia? Quer deixar algum recado? Legal, gente, contem comigo, vamos em frente, todos juntos, principalmente se você é mulher, ó, se inspire aqui, né? A gente tem exemplos de sobra. Você também pode, jovem também pode, todo mundo pode. Isso aí. Obrigada, pessoal. Um beijo.